Boa noite a todos, boa noite a todos da Igreja do NAI. Deus abençoe a sua vida. Obrigado porque Deus está aqui conosco. Nós queremos nesse momento louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor e querendo que você já dê um likezinho e comecem a passar o link para outras pessoas, para que eles possam também ouvir essa mensagem, ver essa mensagem. Hoje nós não estamos ao vivo, nós iremos logo em breve colocar no canal, porque o fio da internet caiu e nós não temos internet para transmitir hoje ao vivo, mas você não perderá nenhuma mensagem, porque nós estamos gravando para que você possa ver depois no canal do YouTube, no Projeto Pescador. Mas desde já, nós agradecemos pela sua visita, por estar ligado conosco, estar vendo nosso vídeo, ou de manhã, se for pela manhã, bom dia, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Mas muita alegria em estar junto com vocês. Nós pregamos na semana passada sobre o clamar, não é? Falar, gritar, o que clama no deserto, né? Então nós somos o que clama na cidade, o que clama na zona urbana, na zona rural. Então o clamar é falar que Jesus está voltando. Então, vendo a situação que estamos hoje, nós temos a mensagem de hoje com a seguinte mensagem: estamos prontos para a vinda do Senhor? Será que nós estamos prontos para a vinda do Senhor? E, graças a Deus, muitas igrejas estão começando a se alertar e começando a falar da vinda de Jesus, porque está próximo. Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui, nós vamos ver Apocalipse, nós vamos ver Daniel falando, para que a gente possa entender se estamos prontos. E será que ainda falta muito tempo? Será que ainda falta muito tempo? Porque faz tempo que vem dizendo que Jesus vai voltar, mas por que ele ainda não voltou? O que é que está havendo? Será que vai ser na nossa época ou não? Então, estamos prontos. Estejam todos prontos para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 5 a 11. Nós vamos ler. Pegue aí a sua Bíblia, capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 5 ao 11. Diz o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e às datas, não há necessidade de que nós lhes escrevamos, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia da vinda do Senhor vai chegar como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, haja paz e segurança, então, de repente, lhes sobrevirá destruição, assim como a dor de parto vem aquela que vai dar à luz, e de modo nenhum poderão escapar. Mas vocês, irmãos, não estão vivendo na escuridão. Por isso, esses dias não os apanhará de surpresa, como um ladrão. Portanto, vocês todos pertencem à luz e ao dia. Nós não pertencemos à noite, nem à escuridão. Por isso, não vamos dormir como os demais. Pelo contrário, vamos vigiar e praticar o domínio próprio. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam.
mas destes que pertencemos ao dia, vamos praticar o domínio próprio, vamos usar a fé e o amor como nossa armadura, e a esperança da salvação como nosso capacete. Pois Deus não nos escolheu para sermos castigados, mas para sermos salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois foi Jesus que morreu por nós, para que, quer estejamos vivos ou mortos, quando Ele vier, possamos viver com Ele. Por isso, encorajem-se e fortaleçam-se uns aos outros, assim como vocês estão fazendo agora. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós queremos entender um pouco, nos mostra os tempos, nos mostra os acontecimentos, das coisas que estão acontecendo, Senhor, para podermos analisar as estações e verificar, Senhor, a Tua vinda, a Tua chegada, para buscar a Tua igreja, buscar o Teu povo. Nós temos a certeza de que Tu estarás conosco. Nós louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que o pessoal ficasse ciente disso, que não se preocupasse muito com isso, porque nós já temos a salvação, nós somos da luz. É por isso que a preocupação hoje em dia não é da morte carnal, mas sim da morte espiritual. Por quê? Porque hoje nós temos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. O que é que Ele tem dentro de si? Tem o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós não temos a morte, nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas não queremos morrer espiritualmente, porque se nós morrermos espiritualmente, nós perderemos quem que está em nós? O Espírito Santo de Deus. Agora, a preocupação dos Tessalonicenses era o povo que estava preocupado quando Jesus iria voltar, porque Jesus faleceu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, mas agora eles estavam esperando Jesus voltar para reinar, e eles começaram a ter domínio próprio, começaram a procurar, alguns começaram a vender as suas propriedades, desfazer de tudo, porque esperavam que Jesus chegasse naquele tempo. E isso foi no ano 30 depois de Cristo. Então faz muito tempo isso. Mas nós vamos começar a entender quando será isso. Nós estamos continuando nossa palavra da semana passada, nossa preocupação em clamar, em falar, gritar sobre a vinda de Jesus. Aí vem a pergunta: ainda falta muito tempo? Ainda falta muito tempo para Jesus voltar? Será que nós estamos no mesmo tempo que de Tessalônica, dos Tessalonicenses, que esperavam, e depois Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses para dizer isso: olha, não é agora, te prepara, ainda vem um tempo, ainda tem as estações. E eles ficaram preocupados e pararam. E alguns desistiram na caminhada e mudaram de opinião. Por quê? Porque Jesus estava demorando, Jesus não vinha. A situação do mundo ficou muito grave, as coisas estão piores, então Jesus não está voltando. Até quando, nós perguntamos, até quando nós vamos sofrer para que Jesus volte e eu fique livre disso? Eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que conseguir coisas, eu ainda tenho que ir à igreja. Olha, você tem que continuar louvando ao Senhor e engrandecendo ao Senhor. Tudo começa quando Deus pede a Daniel que escreva tudo que ele estaria vendo. Lá no profeta Daniel, que ele está lá na Babilônia, Daniel preso no cativeiro da Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor. Deus deu a Daniel
a revelação do sonho que perturbou muito Nabucodonosor. E começou ali a fazer o trabalho. Depois que Daniel falou sobre o sonho de Nabucodonosor, começou a história dos tempos, de quanto tempo faltava para que Jesus pudesse vir reinar. Então hoje nós queremos ver algumas coisas. Quando Nabucodonosor sonhou com aquela estátua grande dele, naquele tempo, muitos anos antes de Cristo, então ele começou a ver o corpo era de Nabucodonosor, a cabeça era a cabeça de ouro. De ouro por quê? Porque naquele tempo quem reinava, quem comandava o mundo todo era a Babilônia. A Babilônia era um império grande que comandava todas as cidades, todos os lugares da terra. Ele era o rei supremo, ele mandava. A cabeça era o império babilônico lá, e eles achavam que não iriam perder nunca, porque era aquele o princípio. E quando Daniel sonhou e Deus revelou e dando a descrição para Nabucodonosor, foi da seguinte forma: primeiro, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, as sagradas escrituras definem essa cabeça de ouro como o poder babilônico da época, cujo rei, quem era? Nabucodonosor, e todo o seu império conquistador. Ele conquistava tudo, mandava destruir cidades, mandava cobrar impostos, para que pudessem usufruir do império dele, para que pudesse ter tudo aquilo. Depois do império babilônico veio o império medo-persa. Quando Nabucodonosor morreu e seu filho tomou a posição de rei lá, de comandante, então o império medo-persa conquistou, derrubando seu filho. Então começou a fazer nos ombros, no peito, no braço, começou a ser de prata, cabeça, ouro, prata, vem lá, o peito e os braços de prata. Seria o segundo reinado, um pouco inferior ao babilônico, mas começou a comandar. Por quê? Porque destruiu o império babilônico. E isso nós estamos vendo que são tempos passando. A estátua de Nabucodonosor, ela representa os tempos, cada tempo de cada império, que vai passando o tempo e a gente vai chegando. Então vamos a outro império, o império grego. Depois dos medo-persas que perderam para a Grécia começou a comandar, e a Grécia era o ventre e o quadril da estátua, e era de bronze. Seria o terceiro reino, um reinado de bronze, que governaria toda a terra. Governou toda a terra. Qual foi o terceiro império que reinou? Foi a Grécia. O primeiro, o império babilônico. Segundo, o império medo-persa. O terceiro, o império grego. Agora vamos tentar fazer uma figura aqui. Veja a estátua de Nabucodonosor. A cabeça era de ouro, o peitoral, os braços era de prata, o ventre e o quadril era de bronze. Olha, você está vendo que na visão que Deus deu para Daniel, mostrava reinos, tempos passando
e Deus começou a revelar outras coisas. Nessa estátua que ele viu, depois cada império era representada por um animal, por uma fera. E nós não vamos falar delas hoje, mas talvez em outro tempo. Então começaram a ver os impérios seguindo. Quarto império, o Império Romano. Chegou no Império Romano. O Império Romano é no tempo ali de Jesus, que estava Roma mandando em tudo. E o Império Romano representa na estátua o quê? As pernas. E era de que as pernas? De ferro. Se refere a um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros reinos que já existiram. Então, o Império Romano começou a destruir todos os impérios. Quarto império, quarta parte da estátua de Nabucodonosor. Esses tempos da estátua de Nabucodonosor, a cada vez que passa, vai chegando o tempo de Jesus, vai acabando a história que Deus deu para a humanidade, vai chegando ao final, e ele vai ter lá no finalzinho, o Império Romano restaurado, o Império Romano desfeito, que restaurou, que vai começar a formar em algumas coisas, que equivale ao quinto império. Os pés eram a parte de ferro e de barro. Essa parte da revelação de Daniel, revelada ao rei, se refere aos dedos dos pés, que eram em parte de ferro e parte de barro. Assim, por uma parte do reino será forte e outra parte será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, pois não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Referindo-se desta forma às alianças que as nações futuras tentarão fazer uma com as outras, mas sem grande resultado. Então, hoje nós já estamos nos pés e já estamos indo para os dedos dos pés, chegando os dedos. E a fera que é apresentada por Daniel e também por Apocalipse é uma fera que tem 7 cabeças e uma tem 10 chifres. Já pensou? Esse animal, 7 cabeças e 10 chifres, não é? E esses 10 chifres são 10 reinos. 10 reinos. Vamos ver o seguinte: quando depois de um tempo virá a pedra, uma pedra que virá do céu e baterá na estátua de Nabucodonosor, e o que acontecerá? A pedra que cai sem auxílio de mãos, um outro reino levantado por Deus, que consumirá os reinos anteriores e que não será destruído, mas substituirá para sempre. Será a vinda de Jesus. Se você for ver a estátua, os tempos, já estamos lá embaixo, no final. A estátua e a revelação não passa dos dedos, e os dedos eram formados de lodo e de ferro, barro, que não se misturam, os dedos, né? Vamos ver aqui. Quanto ao ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que seria isso? São alianças que vai ter no futuro, alianças de reinado, de reino. Quanto
tempo se passaram já? Quanto tempo se passaram? Porque quando Jesus veio, ele veio no Império Romano. E já faz muito tempo, já vinha de muitos tempos, falando que haveria essa pedra, e essa pedra representada como Jesus. Vem o Império Romano. O Império Romano se acaba e começa a tentar restaurar o Império Romano, tentando se formar. Será que estamos mais próximos ou não da vinda de Cristo? Será que estamos mais próximos ou não? Ou será que vamos achar que ainda estamos na cabeça de Nabucodonosor? Se estamos nos pés, o que representa os dedos? Aí nós vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículos 7 a 13. Apocalipse, capítulo 17, versículos 7 a 13. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o ministério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reinos. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre os 7 reis que já caíram. 5 já caíram. Quais foram os reis que já caíram? Os reinados. Foi o reinado babilônico, o Império Babilônico, foi o Império Medo-Persa, foi o Império Grego, foi o Império Romano e a restauração dos impérios romanos, que está começando a cair, e vem dizendo, e ainda não é vindo. Qual é? 5 já caíram, mas o 6º, qual é? São aqueles 10 dedos que irão fazer e surgir um rei de lá. Só que será um chifre, desses 10 chifres, subirá um chifre que crescerá mais do que o outro. É o que vai comandar os outros reinos, diferentemente dos reinos que eram antigamente. O reino que era antigamente era aquele reino que mandava. Já nesses últimos reinados que vai ter, nesses 10 reinos que vão surgir, só um que liderar, e os outros serão conversados, serão ajudados para reinar toda a existência humana. E através disso é que irá vir a destruição. Vem também dizendo que eles, no tempo de duração da autoridade, seriam pouco. Vamos ver aqui. E este tem o mesmo intento,
de enganar a autoridade. Os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Por 1 hora, quando ele fala, é por pouco tempo. Em outra tradução tem por pouco tempo. E receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quem é a besta? O anticristo. A besta é o anticristo. Já que sabemos que o anticristo habita já entre nós, só falta ele se manifestar e está bem próximo da manifestação dele, então já estamos bem próximo e bem perto do final. Precisamos falar a cada dia que Jesus já está à porta, já está vindo. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. Aqui é uma tradução diferente, mas vai falar de reinado também. Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Aí é que vem lá em Apocalipse, fala por pouco tempo, né? Então nós temos que analisar e verificar isso aí. Depois nós vamos fazer um estudo sobre isso. Nós precisamos alertar toda a igreja. Se já estamos vendo tudo isso, então estamos muito próximo da vinda de Jesus. Jesus está voltando, já estamos no finalmente. E a preocupação que está acontecendo, haverá um governo único, político e religioso. Político, por quê? Porque são esses chifres, esses 10 reinos. É um reino político, onde pessoas, líderes políticos, irão se unir para formar um governo único em todo o mundo, mas por pouco tempo. Mas surgirá esse grande. Mas também haverá a preocupação de formar uma só religião. E uma só religião vai bater onde? No ecumenismo. Vai ter a chance de montar o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É que a história de enganação que diz que todos nós temos e seguimos o mesmo Deus, e que todos nós iremos para um canto só, aquilo que Deus quiser. Mas isso é engano do falso profeta que está surgindo e já está entre nós também, e que nós temos que ter sabedoria, alertar ao povo para ver, estudar. Aqui não queremos que você saia de religião, que você procure essa ou aquela, não, mas procure as escrituras para estudar e verificar o que é. Se você não está sabendo, eu vou trazer na próxima semana, mas vou comentar alguma coisa, vou trazer mais profundamente esse estudo, que já tem um trabalho ecumênico sendo feito e organizado pela Igreja Católica, pelo Papa Francisco,
para reunir todas as religiões em um ecumenismo. E já está tendo reuniões, já está tendo metas, objetivos para que possam formar uma só religião. Por quê? Porque quando vier o anticristo, a adoração será para esse que dirá que será o Messias, que virá para salvar o povo judeu. Atento a tudo isso. Não entre nessa de ecumenismo. Só existe um caminho, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ninguém mais, ninguém levará você aos céus, a não ser Jesus. E nós estamos aqui alertando a você que está vendo esse programa, que está vendo no Projeto Pescador, acorde, clamando para que você veja, porque já está muito próximo o tempo certo em olharmos logo pelo sonho que Deus deu a Nabucodonosor, que foi decifrado pelo profeta Daniel, e que depois que falou tudo, Deus revelou muitas coisas para ele, o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E ele disse: escreve o que está vendo. E Daniel escreveu, e nós temos que aprender aquilo que ele escreveu, para que nós não possamos cair em coisas erradas. Prestem bem atenção. Estamos bem próximos da vinda de Jesus. E você, está preparado? Já está ciente da vinda de Jesus? A pior morte é a morte espiritual. Porque a morte espiritual, ela é eterna. A morte carnal, você vai morre uma vez. Você não poderá ter a segunda morte, que é a morte espiritual. Você tem que buscar a Deus enquanto pode achá-lo. Nós queremos orar por você hoje à noite. Queremos que você hoje medite um pouco. Vá ver o capítulo 7 de Daniel. Vá ver Apocalipse 13, 17. Você vai ver o que tem acontecido. O acontecimento de Apocalipse não é figurativo. Ele é político. Você tem que ver com a visão espiritual e política. Não caia com certas pessoas que estão dizendo que isso é político. Estão também dizendo que a marca da besta será uma marca espiritual. Não será marca espiritual. Vai ser literalmente uma marca. Não sei qual é, mas o que a palavra de Deus diz que é uma marca que vai poder fazer com que você compre ou venda. Se não tiver essa marca, você não poderá vender e nem comprar. Então, prepare-se. Comece a se organizar agora, porque quando esses tempos vierem, a perseguição será grande. Perseguição onde muitos cristãos que estão hoje, se você quiser saber mais, vá em Portas Abertas, no site Portas Abertas, e você vai ver o número de cristãos que estão morrendo no mundo todo, porque leva o Evangelho, porque leva a palavra de Cristo para outras pessoas, famílias, pais, filhos morrendo por amor a Jesus. E por que nós não podemos amar a Deus sobre todas as coisas, seguir a Jesus, obedecer com a obediência da palavra, estarmos juntos com Ele, para que possamos ter uma comunhão maior com Ele e sermos abençoados? Quero que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar o seu momento e que você possa tomar uma decisão. Quero orar por você agora no nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão assistindo essa palavra. Pai, nós pedimos que Tu possas
dar discernimento espiritual, visão espiritual da tua palavra, dar sabedoria para entender, Senhor, que eles possam compreender aquilo que tu queres ensinar, porque tenho certeza, Senhor, que tu amas a cada um. Pai, dá a chance agora, no nome de Jesus, para essa pessoa que está pedindo a ti, para que tu possas entrar no coração dela, que tu possas agora, nesse momento, Senhor, salvá-la, escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos estar juntos contigo. Vem nos buscar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esse canal, Projeto Pescador, para que nós possamos pescar mais pessoas que possam ser ligadas espiritualmente com todos nós. Nós louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa guardar. Tenha uma semana abençoada, protegida por Deus. Que possa Deus solucionar todos os seus problemas. Confie nele e entregue o seu caminho a ele. E ele satisfará o desejo do teu coração. Deus abençoe e até lá.